Vamos lá falar aí firme de um assunto que gerou uma polêmica incrível aí, né, nas últimas horas. O novo comandante da rota, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, deu uma declaração classificada pelo ouvidor das polícias de São Paulo como elitista, infeliz, anticonstitucional e discriminatória. Vini, o que foi que ele disse aí? O que ele disse? Ele é o líder da tropa de elite da polícia paulistana. Qual foi a afirmação que gerou toda essa celeuma e essa polêmica nas últimas horas aí no noticiário? Da rota, né, Edgar? Que é uma espécie de tropa de elite aqui da Polícia Militar de São Paulo. E aí o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, que tem 46 anos, está há pouco tempo aí neste cargo. Ele deu uma declaração polêmica. Ele estava fazendo, Edgar, uma comparação primeiro da polícia de São Paulo com a polícia da Inglaterra. O que ele estava querendo dizer? Sobre questão de adaptação. Então ele estava falando assim, ó, por exemplo, a polícia da Inglaterra, ela é uma polícia que tem um armamento mais reduzido que a polícia de São Paulo. Por quê? Porque a sociedade permite que ela tenha esse armamento reduzido. Então, até um pouco tempo atrás, a polícia da Inglaterra se permitia a ir desarmada para as ruas, né? Agora, com a questão do terrorismo, a coisa mudou um pouquinho, mas ainda é bem menor do que aqui em São Paulo, onde nós temos que andar armados e temos que utilizar um outro tipo de linguagem pelos inimigos que nós temos aqui. Então, uma questão de adaptação a relação às pessoas que você combate e também ao território em que você está. E aí a declaração polêmica veio quando ele fez um outro tipo de comparação sobre a abordagem e a linguagem que a polícia de São Paulo tem que ter nos Jardins, área nobre de São Paulo, e na periferia, onde ele diz que a linguagem tem que ser diferente. Vamos ouvir esse trecho? Vamos ouvir, tá aqui, ó. A gente pega um policial que trabalha numa área de periferia e um policial que trabalha nos Jardins. Já muda. Você pega um policial que trabalha nos Jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade ou com as pessoas que transitam por lá é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Ele usa a mesma técnica, ele vai trabalhar com a mesma doutrina, mas a forma de se abordar e de se falar com a pessoa é diferente. Porque aquela comunidade, numa região periférica, se eu colocar o policial dos Jardins para trabalhar, ele vai ter no começo uma dificuldade para se adaptar a essa realidade. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos Jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos Jardins ali que está andando. Até a forma de falar. O policial ele tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Bom, essa entrevista aí do tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo foi dada ao UOL e foi motivo de muitas críticas, né? Muita gente defendeu também essa declaração, dizendo que é isso mesmo, né? Que você tem que ter essa diferenciação de linguagem, mas ele foi motivo de algumas críticas também, por exemplo, do ouvidor das polícias de São Paulo, o Júlio César Neves, que classificou a declaração como anticonstitucional, elitista, infeliz e discriminatória. Ele diz que todos são iguais perante a lei e que o pessoal da periferia tem que ser tratado como o pessoal dos Jardins também é. E o advogado Ariel de Castro Alves, que é conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, diz que a declaração do comandante da rota ajuda a legitimar a violência policial. Isso, até porque no comentário que você coloca aí, Vini, pra gente, o policial quando aborda o cidadão, seja na periferia, seja num bairro nobre, seja abordando uma pessoa de terno ou um sujeito de sandálias havaianas, ele está representando o Estado. Então ele tem que ter uma conduta exemplar, uma conduta educadora, um tratamento igualitário. Agora, é claro, é um assunto que eu acho que gera a polêmica quando você regionaliza, né? Aí você acaba... Generaliza, estigmatizando quem mora em tal lugar e quem mora no outro lugar, né? Agora, tem que se ressaltar que ele esclarece aí que a técnica pela qual é formada os soldados e a doutrina para eles abordarem
é a mesma. É a mesma conduta. Quer dizer, o policial, a priori, tem que agir com educação, polidez ao abordar uma pessoa, seja qualquer... Onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, até porque criminosos, pessoas educadas, gentis, honestas e criminosos habitam os mais variados lugares. Os palácios e os casebres. Aí, a partir da reação de quem está sendo abordado, talvez ele aí, usando a técnica e a doutrina, tenha que se utilizar de maneiras a controlar aquela situação. O que vocês pensam? Eu queria fazer uma observação, porque por coincidência eu peguei um táxi e agora, vindo para cá, para a Jovem Pan, o taxista estava ouvindo a Jovem Pan e ele puxou esse assunto e disse o seguinte, porque eu vinha para dizer uma coisa e eu não ia fazer essa ressalva que eu faço agora em nome dele, que não sabia que a gente discutiria aqui e certamente está nos ouvindo. Ele falou: eu moro no Jardim Ângela. O tenente-coronel está certo, porque lá é uma zona perigosa. O policial, se ele chegar pegando manso, ali ele pode estar lidando com um criminoso. Ele tem que ser mais cuidadoso. O tenente-coronel, ele não soube formular direito o negócio. Expressar, né, Augusto? Se você falar para um policial... A tua premissa está certíssima, todos têm que ser tratados assim, e é esse o mundo ideal. Agora, sejamos honestos, se você está no Morro do Alemão e você sabe que lá tem tiroteio todo dia, você tem uma postura. O policial que está lá, ele tem uma postura, ele está lidando com o perigo. É fácil a gente, nos Jardins, eu moro no centro, dizer, não, tem que ser assim, tal. Para quem vive a realidade da periferia, foi para isso que ele me chamou a atenção, eles não estranham, não. Eles não estranham esse tipo de comportamento, porque é uma situação de perigo. Infelizmente, é a realidade brasileira. Eu sou completamente a favor disso. Todos são iguais perante a lei. Não pode. Violência policial? Não pode. Agora, a gente não quer nenhum tipo de violência. Sim. Esse policial se sentir em perigo é humano. Tem duas questões aí, né? Primeiro, se você pensar na premissa que foram feitas, por exemplo, as UPPs, elas partem de uma premissa que é o policiamento comunitário. E o policiamento comunitário, a essência é o policial conhecer onde está e, portanto, conhecendo onde está, adotar a linguagem, saber falar com as pessoas daquele local. Fracassaram todas. Ou seja, e fracassaram todas porque não se usou isso que era a premissa. Ou porque não conseguiram. Isso que era a premissa, né? Não se conseguiu usar isso que era a premissa. Que no exemplo que o Augusto usou, é uma área que é uma área de conflito, já declaradamente uma área de conflito, né? Aí é uma questão diferente. Não, Jardim Ângela, é o bairro onde mora o taxista. E você abordar um sujeito distinto no Jardim Ângela, só porque ele mora no Jardim Ângela de uma forma... Não. Né? É aí que tá. É uma triste realidade, na verdade, na declaração, né? O cara que aborda alguém no Jardim, ele não se sente em perigo, e pode estar. E pode estar, claro, sim, pode estar, é evidente, isso daí é um absurdo, né? Você selecionar regiões e ver como é que eu vou tratar esse. Não dá. Sim. Mas é natural, eu tô dizendo, é humano que o cara se sinta menos em perigo ali na Rua Augusta, aqui no Jardim, do que é num morro. Normal. E aí você vê assim, o que ele fala, na verdade, se você olhar, o Ricardo Augusto é da terceira geração da família dele de policiais. Então isso reflete muito bem o que é a formação de um policial, né? A formação de um policial no país, ela tem um olhar... Do conhecimento também, né? Já tem um olhar que terceira ele geração. É a terceira geração de policial. Então ele já tem um olhar que é diferente. Não adianta que é um olhar diferente, né? É um olhar que pensa diferente, que olha a cidade de uma maneira diferente. Ele diz ali no momento, corre o risco de, se o policial abordar alguém nos Jardins como aborda na periferia, soar grosseiro. Ele foi infeliz. Soar grosseiro. Mas ele foi infeliz, mas foi sincero. Ele foi sinceramente infeliz, né? É o seguinte, Augusto. quer dizer, policial é bandido, bandido é mocinho, não é assim? Não é assim. Mas ele foi infeliz, mas foi sincero na colocação dele. Porque é o que está por trás do imaginário. É como acontece a coisa no dia a dia, né? Porque é uma declaração que cai torto, né? É uma declaração que cai torto, descolada do ideal, como você disse, Augusto. Todos nós que não moramos na periferia. Claro mas revela uma realidade que deveria nos envergonhar. Claro.
Claro. Porque não dá pra normalizar, não é porque Nada. é o real que dá pra gente dizer, bom, é normal. O Mas real eu não é comecei normal, dizendo né? que tá completamente... É isso aí. Mas É o real, mas não é normal. Você vai ver nas pesquisas. Eu vou cantar a bola aqui. Vai ter pesquisa sobre isso, evidentemente. Vocês vão ver a reação da periferia. É isso que foi traduzida por esse rapaz que falou mora com lá. você. Eu não estou dizendo que essa realidade é boa. Mas o que eu digo é assim, péssimo. eu essa semana peguei um estudo sobre as UPPs que estão completando 10 anos no Rio de Janeiro. E quando você pergunta para os moradores das UPPs o que eles pensam sobre as UPPs, eles dizem o seguinte: nós queremos que elas continuem, nós queremos elas aqui, mas só não queremos desta maneira. Por quê? Porque da maneira como está, ela não está certa. Prefere o traficante? Não, eles querem que elas continuem, eles querem a UPP, eles querem os policiais nos bairros, é isso que eu estou dizendo. Sim, mas que UPP eles querem? Eles querem o que policial controle lá. o tráfico Mas sem atrapalhar a rotina do morro? Eles não querem, porque a maior parte deles, o que eles não querem é o seguinte, é que eles sejam intimidados, como estão sendo. E os traficantes não intimidam? Quem manda no morro? Quem manda? Olha como quem manda no morro. Ué, pelo amor de Deus, eu tô fazendo uma constatação que é quase uma platitude aqui. O traficante manda no morro. As UPPs foram instaladas para que isso deixasse de acontecer. Não aconteceu. Não aconteceu. Claro, sob o comando do Sérgio Cabral, primeiro a ser preso ele devia. Olha, agora, não é porque não aconteceu, é isso que eles estão dizendo, não é porque não deu certo que a gente não quer, a gente quer, só que a gente quer o serviço bem prestado. E a gente Ellen, a gente mora em outro lugar. O Brasil, infelizmente, é um país completamente dividido. É o que diz o Genil Ventura no Cidade Partida. São duas cidades. Agora, a turma de Copacabana decidir o que vai acontecer no morro não funciona. Eu também acho que não, mas por isso que eu estou dizendo. Vamos lá. O que eu estou falando é a constatação dos moradores que moram lá, e é o que você está dizendo, vão perguntar quem mora. Os que moram lá estão dizendo, a gente quer a polícia, eles não são contra a polícia. A gente quer, a gente só quer que seja de uma maneira diferente. Vamos lá, Vini, olha só, tá vendo como gera polêmica. Esse é um reflexo do que o assunto está gerando na discussão também entre a sociedade, né? Isso é um debate democrático. Quase que eu coloquei a trilha do rock aqui. Só para complementar essa visão que o Augusto disse do que a periferia vai enxergar nisso tudo que o comandante falou, o advogado Ariel de Castro Alves, que é o conselheiro da CONDEP, ele falou o seguinte, os inimigos na concepção da polícia são jovens, pobres, negros, os que moram na periferia. Na prática, ele confessa essa teoria. E os ricos são tratados de forma cordial e os pobres de uma forma violenta, como se fossem potenciais inimigos. Então essa é a visão que talvez a periferia tenha dessa declaração do comandante da rota, que depois, Edgar, de toda a repercussão, à noite ele relativizou um pouco o que disse, explicou o seguinte, olha, a abordagem é padrão, independentemente da região. O que muda, segundo ele, é a linguagem, a forma de falar como a pessoa é abordada pelo policial. Isso ele explicou no Facebook. Aí o problema é isso, assim, não é padrão. Quando você pega esse dado, que foi esse estudo lançado essa semana na abordagem da UPP, a maior parte das abordagens foram feitas a jovens e negros. Os brancos não estavam nessas abordagens. Então é aí que tá e que eles se sentem. O UPP não existe aqui, Ellen. Não, ok. É uma experiência carioca falida. Mas é a mesma. Tá no mesmo cerne, né, Augusto? É o mesmo, aqui também, quando o Instituto aqui, o Fórum de Segurança lança pesquisa, é a mesma coisa. A maior parte das abordagens aqui na periferia são a jovens e negros. Por quê? Né? Por quê? É esse que é o problema. É aí que eles se sentem constrangidos. É aí que tá a diferença. Vamos.